Tudo o que aqui o José Magalhães nos disse, se eventualmente tiver algum defeito, é pecar por não ter sido tão pessimista quanto provavelmente a realidade o será. Creio que é bom termos consciência disso, e é a única coisa que eu vou dizer neste tom negativo, porque é bom termos consciência da realidade dos tempos que vivemos, porque se não a tivermos, provavelmente será mais uma razão que nos fará não agir a tempo, não agir de uma forma determinada e corajosa, e não percebemos que é uma responsabilidade que compete a cada um de nós dar resposta aos tempos que vivemos. Porque creio que tudo aponta para que a tempestade que aí vem seja brutal, tenha consequências muitíssimo graves, porque tudo o que está a acontecer é de alguma maneira, permitir que se reúnam as condições perfeitas para uma tempestade monumental que nos atingirá violentamente. Mas, como disse, também situou bem a questão, não creio que vale a pena acrescentar mais. Faltou de falar da debilidade do ONU. Também. E de uma questão que é muito importante nós termos consciência, talvez só esse ponto um dia valeria a pena discutirmos em termos de projeto europeu, esta total desintonia que existe entre as lideranças europeias ao nível de Comissão e Parlamento, daqueles que são os líderes europeus face aos Estados-membros. Sendo que o poder efetivo continua nos Estados-membros, para aquilo que é mais relevante para esta questão, e o peso e a fatura que é cobrada é essencialmente às instâncias europeias, o que gera mais uma dinâmica terrível, que é uma dinâmica de erosão e destruição do projeto europeu, por se considerar que é incapaz de lidar com esta questão, quando, na verdade, e isso tem sido uma descoberta que eu tenho feito factualmente neste caminho que tenho tido a sorte de percorrer com a PAR, quando, na verdade, os grandes bloqueios estão ao nível dos Estados-membros e não das instâncias comunitárias. E por isso, quando quer o Sr. Schulz, quer o Presidente da Comissão, reclamam contra os Estados-membros por não tomarem as decisões adequadas, ou contra algumas decisões que os Estados-membros tomam, têm razão e, nesse sentido, é dramático o que está a acontecer. Vou-vos contar algumas coisas, enfim, estamos em circuito restrito. Há jornalistas na sala ou não? Só para eu estar informado. Está a ser filmado. Está a ser filmado, vai para o YouTube. Só para eu perceber qual é o regime. Mas hoje em dia eu tenho evidências muito claras que a questão não está, como eu tantas vezes disse, só ao nível da disfuncionalidade e incompetência das instâncias europeias, como o Gabinete Europeu de Asilo, mas muito ao nível dos Estados-membros. E até de Estados-membros que eu achei que eram inocentes no processo, porque nós falamos sempre da Hungria, da Polónia, da República Checa, etc. Mas, por exemplo, a Grécia, a meu ver, hoje em dia comete erros sérios na gestão desta crise, por um conjunto de razões, umas compreensíveis e outras totalmente incompreensíveis. Não é compreensível que o Estado grego não aceite a capacidade, por exemplo, que países como Portugal têm de acolher refugiados que estão na Grécia e que queriam vir diretos para Portugal e tinham possibilidade de aqui ser acolhido. E parte do bloqueio resulta do Estado grego e não só, como eu julgava, da EASO. E o que digo, obviamente, digo com plena consciência da responsabilidade que tenho e digo, evidentemente, com provas e evidências disso. Mas gostava, sobretudo, agora de introduzir como trazer a esperança para os nossos dias e, sobretudo, para o futuro próximo. E é aí que me vou concentrar. O desafio que aqui esta nossa conversa nos traz em torno do refúgio e da hospitalidade, creio que é um bom ponto de partida. Como desenvolver uma cultura de hospitalidade, como é que a plataforma de apoio aos refugiados, de alguma maneira, tem procurado desenvolver essa cultura de hospitalidade. E talvez partilhasse convosco 5 princípios que nos inspiram, de alguma maneira. Só uma nota para que quem eventualmente esteja menos informado sobre o que é a plataforma. A plataforma resulta de um movimento da sociedade civil, de um conjunto de organizações, que começaram por ser inicialmente 5 organizações, mas que hoje são 320 organizações, que desde o setor social, mas também incluindo as empresas, as fundações, as universidades e os mídias, decidiram congregar-se numa rede informal colaborativa para fazer face a 3 grandes objetivos. Um que diz respeito a um programa de acolhimento de refugiados em Portugal, que evidentemente a primeira responsabilidade de coordenação e de impulso para esse programa depende e compete ao Estado português, mas a sociedade civil pode ser chamada a dar o seu contributo, e a PAR fê-lo com a proposta PAR Famílias, ou seja,
dando prioridade às crianças, que são sempre os mais vulneráveis neste processo, e felizmente, como muitas crianças estão acompanhadas pelos seus familiares, nesse sentido, as famílias de refugiados, esse é um modelo que está em curso, que está pronto, está preparado, como vos dizia, há 704 lugares prontos para amanhã, daqui a 24 horas, receberem refugiados que eventualmente chegassem, sobretudo esta prioridade às crianças e suas famílias. Por outro lado, a PAR decidiu que também era importante trabalhar na linha da frente, escolhendo, em primeiro lugar, o Líbano. O Líbano é, de longe, a situação mais dramática de todas estas que aqui temos e que será, provavelmente, mais um problema sério dentro de algum tempo, quando tudo se partir de novo de uma guerra civil no Líbano, que estará muito próximo disso poder acontecer. Mas hoje também, para a linha da frente, trabalha na Grécia, e, portanto, nós temos voluntários, quer em Lesbos, quer em Atenas, que são, aliás, essenciais para nós percebermos a realidade do terreno e perceber como existe uma enorme hipocrisia, uma enorme dolo, falta de vontade política, incapacidade de colocar de pé uma solução que, não sendo definitiva, contribuiria muito para que este problema fosse menos grave do que é. E a terceira dimensão da PAR, só para terminar a apresentação da PAR, tem a ver com a sensibilização da opinião pública para uma cultura de acolhimento. Porque temos percebido que, ao longo dos meses, o estado da opinião pública face à questão dos refugiados tem piorado significativamente, em grande medida graças a uma das dimensões muito evidentes nesta crise, que é a permanente manipulação que todos nós sofremos, quer relacionado com a dimensão do terrorismo e com a relação que se quer fazer com os refugiados, quer relacionado com a questão do Islão e a relação que se quer fazer com a ameaça à sociedade europeia, quer a ideia de invasão. Há um conjunto de histórias, e o José Magalhães, que foi trazendo recortes, poderia trazer N exemplos que correm nas redes sociais, particularmente no Facebook, como vírus, verdadeiramente tem um efeito viral, pessoas espalhadas muito depressa, mas são vírus porque nos fazem adoecer, e que constituem parte deste enorme processo, desta máquina diabólica de manipulação que está montada e da qual nós, se não tivermos cuidado, seremos vítimas, mas também seremos responsáveis de ser vítimas, porque há forma de contrariar essa manipulação. Mas então a PAR, com o acolhimento de refugiados, com o apoio aos refugiados dos países de trânsito e com a sensibilização da opinião pública, conseguiu, e é importante também trazermos boas notícias para acreditarmos que é possível fazer alguma coisa, conseguiu uma coisa que não é muito comum em Portugal, infelizmente, que é juntar um número tão significativo de organizações alinhadas de uma forma voluntária para poder dar uma resposta e em articulação com o Estado português. Neste sentido, também sublinhando a importância da articulação com o Governo, por um lado, mas também com as autarquias, para poder ter uma resposta adequada. Mas como é que, então, na nossa perspectiva, podemos trabalhar esta questão da cultura de hospitalidade, trazendo alguma esperança para o cenário que, como foi sublinhado, é um cenário particularmente difícil e mesmo a caminho, provavelmente, de uma tragédia que vai ainda ser maior do que já é. E essa abordagem tem 5 dimensões que gostava aqui de vos deixar. Nós precisamos de contrapor à dinâmica de indiferença que vai crescendo a ideia da empatia, ou seja, a capacidade de nos colocarmos na pele do outro, de nos colocarmos na posição, concretamente, daqueles que fogem da guerra ou de situações de conflito e que procuram refúgio entre nós. Enquanto continuarmos a tratar o tema refugiados como um tema abstrato, como um tema de milhões, como um tema onde se discute um conjunto de fé-diversos e não olharmos as pessoas concretamente e nos colocarmos na sua posição, e se fosse eu o refugiado, nós não teremos um padrão certo e justo de resposta. Porque nos deixamos esconder e nos deixamos amarrar, ficamos reféns de um conjunto de ideias e de medos, sobretudo, que não nos permitem ir ao concreto da vida das pessoas. Por isso foi tão importante para nós, temos desafiado a sociedade portuguesa, particularmente as escolas e a comunidade educativa, é que no passado dia 6 de Abril fizessem o exercício de pegar uma mochila e se tivessem que sair amanhã de casa, como é que faziam a sua mochila. E isto teve um enorme impacto nas crianças e nos adolescentes das escolas portuguesas. O que eu ouvi e vi em muitas circunstâncias foi um enorme impacto de alguém que pensa que se isto me acontecesse a mim, era muito difícil. Era realmente dramático. E estamos só a fazer uma simulação.
e estamos só a fazer um faz de conta. Mas este faz de conta tem enorme importância de percebermos que do outro lado estão pessoas como nós. Do outro lado estão pessoas que até há bem pouco tempo tinham uma vida normalíssima. Nós precisamos de continuar a fazer um esforço de empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Enquanto não o fizermos, enquanto continuarmos a falar de multidões, de números, de massas, e não de pessoas e de histórias concretas, não vamos conseguir abrir um caminho e uma cultura de hospitalidade. A segunda ideia, já há pouco vos falei da manipulação, nós precisamos fazer um enorme combate pela verdade. E a verdade tem consequências muito importantes. Primeiro, desde logo, porque é a única forma de contrariar eficazmente a manipulação, é através da procura da verdade, e isso exige rigor, exige esforço, exige dedicação, exige enorme determinação em não nos deixarmos abater. Porque as vagas das histórias falsas, dos vídeos falsos, das imagens falsas, têm tal impacto que mal se resolveu uma e se explicou, por exemplo, que as imagens foram tão faladas dos refugiados a recusarem comida porque tinham umas caixas da Cruz Vermelha e se explicou, o jornalista que fez a imagem, esta explicação é falsa, é uma manipulação do partido de extrema-direita britânico, e se explicou o que os refugiados estavam a protestar, era estar há 3 dias à chuva e não os deixarem passar, e portanto quando se aproximaram eles protestaram porque queriam passar. Mas no dia em que se esclarece essa história, aparece outra história, e outra história, e outra história, que ingenuamente, e os amigos falam de Facebook, nós somos cúmplices, muitos de nós, porque partilhamos a história, porque comentamos, porque acreditamos, porque não vamos ver a fonte e porque não procuramos a verdade. E eu creio que uma das tarefas mais importantes para construir a esperança é ir à procura da verdade. Verdade que nos levará seguramente também à noção de que os refugiados, e entre os refugiados, os imigrantes e entre os imigrantes, os autóctonos e entre os autóctonos, temos tudo. Temos gestos grandiosos de seres humanos extraordinários e gestos miseráveis de seres humanos que em determinadas circunstâncias se portam miseravelmente. Os refugiados, nesse sentido, são iguaizinhos a nós e nós iguais aos refugiados. Mas a manipulação, como sabem, tem uma regra-chave. Nós comparamos sempre o pior do outro com o melhor de nós. E esta regra é chave na manipulação. Portanto, nós estamos sempre a comparar, por exemplo, os maus tratos que são infligidos à mulher em determinados contextos. Nunca comparamos com as situações de violência doméstica e morte semanal de mulheres em Portugal assassinadas às mãos dos seus maridos ou dos seus companheiros. Claro, comparamos com o tratamento digno de algumas mulheres em algumas circunstâncias. Porque essa é a regra de manipulação, comparar o pior do outro com o melhor de nós. É a regra típica de nós dizermos que os turcos, e eu concordo com o que o José Magalhães disse e chamou a atenção sobre a Turquia, mas, por exemplo, nós, quando apontamos o dedo à Turquia, a Turquia responde, pois é, mas nós temos cá, estamos a acolher 2,5 milhões de pessoas e vocês nenhuns. Os que estão a acolher foi porque entraram para a porta dentro. Quando vocês acolherem 2,5 milhões, então deem-lhes lições de moral. O que quer dizer que mesmo quando teríamos moral para dizer alguma coisa, não temos pela nossa falta de exemplo e falta de liderança pelo exemplo. Verdade. Creio que precisamos de procurar este combate pela verdade. Depois, um tema muito difícil que tem a ver com o diálogo. Um dos traços mais importantes dos últimos meses na Europa, e entre nós um pouco menos, mas também se sente, que é uma enorme agressividade e hostilidade em torno deste tema. Não só contra os refugiados, mas entre nós. Quer dizer, o tom agressivo, hostil da discussão nas sociedades europeias entre posições pró e posições contra é muito impressionante. E esta cultura e esta espiral de hostilidade e agressividade vai levar obrigatoriamente a um destino que é sempre o mesmo, que é a violência. Quer dizer, agressividade, hostilidade, violência. E nós precisamos de ser capazes de parar este ciclo e ser capazes, nomeadamente, de dialogar, de argumentar, de ser capazes de nos sentarmos à mesa e com paciência e humildade de dialogar, mesmo com aqueles que entre nós defendem posições totalmente inaceitáveis. Eu tenho encontrado alguns amigos meus, pessoas que partilham a mesma, enfim, o José Magalhães apresentou-se e situou-se em termos de fé. Eu tenho muitas coisas em comum com o José Magalhães, sinto-me como católico, identifico-me como católico. Eu tenho pessoas dos meus grupos
dos meus círculos mais próximos que dizem e fazem, enfim, afirmações sobre os refugiados que me deixam completamente transtornado. Como é que uma pessoa que segue um Deus que foi refugiado, a primeira experiência de Jesus Cristo, para recordarmos, é ser refugiado, é ter que fugir à pressa, os seus pais terem que fugir à pressa para que ele não fosse morto. Como é que aqueles que seguem um Deus refugiado são capazes de dizer isto sobre o Jesus Cristo do nosso dia, dos nossos dias, aqueles que hoje têm que fugir para se salvar? Mas precisamos dialogar e precisamos ter a coragem desse diálogo sereno, que mesmo que seja difícil, é absolutamente vital. Mas há duas dimensões essenciais do trabalho que estamos a fazer e que creio que é essencial para poder ter uma cultura de hospitalidade e abrir algum horizonte de esperança. Um tem a ver com a afirmação da dignidade da pessoa humana. Parte deste processo resulta de uma história que se está a repetir e que é trágica, absolutamente trágica, porque sempre que aconteceu na história da humanidade deu catástrofes enormes, que é um processo de desumanização do outro. Eu peço desculpa àqueles que já me ouviram falar sobre estas coisas, enfim, tenho-me repetido em vários sítios, mas creio que o devo repetir aqui. Há em curso um processo muito sério de desumanização do outro, em particular dos muçulmanos. Neste sentido, os muçulmanos como um todo são menos pessoas do que nós. Comportam-se sem a dignidade de vida de um ser humano. E esse processo de humanização é, por exemplo, muito parecido com o que aconteceu nos anos 20 e 30 na Alemanha e depois em toda a Europa em relação aos judeus. Todo o discurso que foi sendo construído, que os judeus não eram bem humanos, repete-se sistematicamente, como se tinha repetido, se quiserem, noutro contexto, face aos negros, para justificar a escravatura e o racismo. Os processos são cíclicos na história de desumanização do outro e levam às diferentes formas de holocausto e de violência brutal que se exerce sobre aqueles que são menos humanos. Isto está a acontecer nos nossos dias sem que nós, sequer, creio eu, muitos de nós possamos estar a ter consciência disso. Numa conferência, há exatamente um ano atrás, em Oslo, no Oslo Freedom Forum, estavam vários ativistas de direitos humanos, eu tive a sorte de estar nesse fórum também, e um palestiniano, que reside atualmente no Egito, que é uma estrela de televisão, de stand-up comedy, dizia, no jantar que tínhamos, enfim, foi o momento de intervenção dele, dizia: eu gosto imenso de vir à Europa. Não há sítio do mundo onde eu seja tão bem tratado como na Europa. Porque mal chego ao aeroporto, tenho 5 polícias a olharem para mim, em vez de o vizinho que vai ao meu lado, que passa rapidamente o controle. Quando vou passar o controle, tenho que gastar 5 vezes mais tempo a ser investigado, porque o meu aspecto árabe indicia que provavelmente eu sou terrorista. E por isso eu gosto mesmo de vir à Europa, porque aqui tratam-me de uma forma personalizada e cuidada. Esta forma irónica e amarga, como milhões de pessoas se sentem tratadas entre nós, só pelo seu aspecto físico, pela suposta religião, pela suposta filiação a grupos radicais, imaginem o capital de ressentimento que isto vai gerando. Porque, evidentemente, quem se sente tratado desta forma, sendo totalmente inocente, ou pior ainda, sendo vítima desses terroristas, o que é que pensará de nós? Nós, civilização europeia, nós, civilização dos direitos humanos, nós, civilização que estamos sempre a encher as nossas palavras de acusações aos outros todos que fazem coisas inacreditáveis. E, portanto, nós precisamos de voltar, de regressar à consciência de que os processos de desumanização são terríveis naquilo que é o resultado final que vão alcançar, e só há uma maneira de contrariar a desumanização. É afirmando a dignidade fundamental da pessoa humana, de todas as pessoas humanas, independentemente da sua origem étnica, da sua religião, da sua idade, do seu género, da sua orientação sexual, do que quer que seja. Os seres humanos são todos seres plenos de dignidade, e só o reconhecimento da dignidade da pessoa humana nos permitirá gerar esperança e gerar hospitalidade. Finalmente, para terminar, o mais preocupante de tudo o que está a acontecer, e nisso os nossos amigos do ISIS são absolutamente brilhantes, eles são muitíssimo competentes no seu trabalho, e nós profundamente inaptos e imbecis, e um conjunto de outros palavrões que eu não vou repetir por respeito
a todos os presentes e vamos ficar bem. Porquê? Porque o ISIS, acima de tudo, na sua missão essencial, é uma central de propaganda. E que tem uma estratégia de propaganda muito bem montada, que passa por uma coisa muito simples. É para a capacidade de gerar medo, que nos transforme em monstros, possamos tratar outros milhões de pessoas, não os ISIS, outros milhões de pessoas, em particular os muçulmanos, como subhumanos. E que ajamos perante os muçulmanos como subhumanos, que possamos gerar o ressentimento, o capital de ressentimento suficiente para que milhões de pessoas se revoltem pela forma como são tratados. E o ISIS tem isto muito bem claro na sua cabeça. É muito evidente isto. Porque o ISIS é de tal maneira brutal, não tem nenhum sentido, não tem nenhum fundamento, que jamais angariaria pessoas convictas para as suas fileiras se não conseguisse gerar, por parte do Ocidente, reações irracionais. Como, por exemplo, vos dou um exemplo. Ataques às torres no 11 de setembro. Um ataque absolutamente inconcebível, que matou mais de 3 mil pessoas inocentes que estavam a trabalhar, outras que estavam a salvar os que estavam presos nas torres e que morreram no ataque daqueles aviões. De um grupo terrorista, ligado à Al-Qaeda, como sabemos. A resposta, imediatamente a seguir, do Ocidente, em particular dos Estados Unidos, foi um conjunto de ações, quer Afeganistão, quer Iraque. Mas no Iraque, em particular, os bombardeamentos provocados pelos americanos causaram mais de 3 mil mortes civis. Pessoas que não tinham culpa nenhuma sequer do regime iraquiano. Questiona-se que culpa é que teria o regime iraquiano da Al-Qaeda. Mas nem é isso. É pessoas que não tinham nada a ver com o regime iraquiano. Civis, pessoas exatamente iguais às das torres. E quando se perguntava, e então, como é que foi possível causar 3 mil mortes civis inocentes? A resposta chamou-se, são danos colaterais. Ou seja, foi azar. Os nossos bombardeamentos apanharam estas pessoas por azar. São coisas que acontecem na guerra. E eu penso, para mim, bem, mas os terroristas então eram os outros, achava eu. Então, um Estado civilizado, um mundo ocidental, acha que quando mata inocentes num ataque são danos colaterais e quando morrem os seus atacados por terroristas é o fim do mundo? No mínimo, o que seria esperado, no mínimo, era um pedido de desculpas. Dizer, envergonhamos imenso deste ataque. No mínimo, para já não falar, eventualmente, de serem penalizados os responsáveis por um erro deste género. Mas, evidentemente, do outro lado, quem explora toda esta central de propaganda vai construir um discurso. Estão a ver? Os ocidentais, os cristãos, que é obviamente assim que procuram rotular, mataram as nossas pessoas e nem sequer desculpa pedem. Dizem que foi por azar. Junta-te a nós. Engrossa as nossas fileiras. Vem ser o próximo suicida. E, portanto, nós não estamos a perceber a armadilha que estamos a cair, como estamos a fazer completamente o jogo dos terroristas, ao nos transformarmos, vou dizer uma coisa muito violenta, mas eu acho que é verdade, em terroristas light. Nós somos terroristas light, terroristas soft, não é? Enquanto alguns são terroristas brutais e que fazem da brutalidade a sua arma essencial de propaganda, nós, ao não termos consciência e não termos a capacidade e a coragem de assumir os nossos erros e a forma irracional como estamos a agir, estamos a ser parte deste processo de terror. Para as crianças que estão detidas hoje em Mória, nós somos absolutamente terroristas inqualificáveis. Para percebermos o que é que aconteceu, porque nós muitas vezes não temos a noção da informação, não é? Desde 20 de março, todos os refugiados que chegam à Grécia são detidos nos campos de detenção que existem nas ilhas gregas. Em Mória, que é um campo de detenção na ilha de Lesbos, estão 3.500 pessoas. Homens, mulheres e crianças. Portanto, na Europa do século XXI, é possível existir, num Estado da União Europeia, crianças detidas num campo de detenção. Querem terrorismo mais óbvio do que este? Como é que é possível? Aliás, o Papa Francisco, com a sua enorme inteligência e habilidade, para além de uma generosidade e de uma coragem extraordinária, quando foi a Lesbos, estou absolutamente convencido que uma das razões-chave que ele quis ir foi para que as câmaras de filmar pudessem entrar em Mória.
e pudessem filmar o que é que estava a acontecer em Mória. E pudessem filmar os 250 jovens adolescentes que o receberam. Ou pudessem filmar as crianças que ele viu naquela tenda e que enfim, que todos vimos, não é? Como é que é possível? Este campo de detenção de Mória resulta do acordo União Europeia e Turquia. Resulta de termos vendido a alma ao diabo. E o diabo não é a Turquia. O diabo é a expressão do mal, neste sentido. Como é que a União Europeia, com os seus valores, pode permitir-se não só fazer processos de expulsão em massa, sem considerar aquilo que o direito internacional propõe, mas como é que a União Europeia pode permitir que estejam detidas no mesmo espaço homens e mulheres em situação completamente vulnerável, algumas delas, que estejam crianças? Como é que é possível? Claro que eu sei porque é que está. Aliás, explicaram-nos isso. É para que tenha um efeito dissuasor, para que não venham mais refugiados, para que eles percebam se vierem ficam presos ali. Pois é que esse efeito dissuasor pode hoje ter algum efeito de recusar, de diminuir o fluxo de refugiados que chegam, mas tem um efeito absolutamente terrível para o futuro. É porque estas pessoas estão desesperadas à procura de um refúgio para poderem salvar a sua vida e das suas famílias, olharão no futuro para nós como aquilo que somos. Terroristas. Terroristas. Porque a quem bate à porta e pede refúgio, e não só lhe fecham a porta na cara, mas como o prendem, como se fosse criminoso, o que é que pode sentir se não terror? E eles, que ingenuamente pensavam que aqui era a terra do respeito dos direitos humanos, era a terra em que se podia conviver consoante a sua religião, não importa qual, com que as mulheres tinham direitos e que, sobretudo, então, as crianças tinham uma proteção adequada. Desculpem estar a ser tão duro. As minhas filhas dizem que eu estou cada vez mais para António Vieira e eu não me importo nada neste sentido. É a minha função hoje em dia, é ser profeta e dizer que a esperança é possível se conseguimos acordar, se conseguimos, como ontem dizia, de uma forma muito incisiva no encontro na Gulbenkian, muito lembrando Robert Kennedy, que é uma figura extraordinária do século XX, se tivermos coragem cívica. E coragem cívica é cada um de nós, com a idade que tem, com a energia que tem, com os conhecimentos que tem, nesta altura levantar-se e fazer alguma coisa. Porque não são os Estados, os líderes, alguém qualquer que vai resolver. Enquanto os cidadãos não se mobilizarem para que as coisas aconteçam, elas não vão acontecer. Ou pior, vão acontecer e vão ser péssimas. Última nota de esperança. Eu acredito que no fim vai tudo acabar bem. O bem vai vencer. E, portanto, se ainda não está bem é porque ainda não chegámos ao fim. Mas acho que até chegar ao fim a fatura vai ser muito elevada e temos que estar preparados para isso, para enfrentar esses tempos difíceis, porque vão ser tempos que também aí vão dizer que a culpa é dos moderados, que a culpa é daqueles que defenderam os refugiados, que a culpa é nossa, ao fim e ao cabo, e não daqueles que construíram toda a iniquidade, toda a injustiça, toda a desumanidade que a resposta hoje à crise, que alguns dizem dos refugiados, evidencia. Tenho dito, termino com esta ideia, não há nenhuma crise dos refugiados, há sim uma enorme crise nossa e dos nossos valores.